Olá, amigos! Conto de novo com a presença de vocês aqui no Humilde Reavaliando. Hoje vamos comentar aqui um quadrinho meio que perdido do Superman. Ele, não sei o motivo, ele passa muito batido. Os fãs comentam de vários quadrinhos do Superman, mas esse aqui não é comentado. E é uma história bem acima da média. Ela deveria ser reavaliada, ao meu ver. Estamos aqui falando Superman Guerra dos Mundos. Uma belíssima homenagem, vou segurar um pouco para vocês. Aqui tem o Dirt Pearl, que é um quadrinho, um mangá da época, uma propaganda. Mangá também, os mangás também são ótimos. Mas enfim, é uma sutil homenagem aqui ao grande H.G. Wells. Quem não leu o livro A Guerra dos Mundos, procure ler, pois é leitura obrigatória. Vale muito a pena. E o legal aqui é que é uma história roteirizada pelo Roy Thomas e por um desenhista pouco conhecido chamado Michael Lark. Para vocês verem que eu esqueço. Michael Lark não é um cara tão conhecido. Eu, pelo menos, não lembro de uma história dele. Se alguém souber, por favor, me passe. Mas como é legal aqui o Roy Thomas... Aliás, vamos começar a falar de Roy Thomas, porque geralmente os fãs citam Frank Miller, Neil Gaiman, Alan Moore. Parece que são sempre os mesmos. São bons, são importantes, mas não são só eles. Roy Thomas fez o Conan nas suas melhores fases, os Vingadores e inúmeros trabalhos. Vamos começar a relembrar que tem outros escritores do mesmo nível do Frank Miller, não? Fica aí essa dica. Enfim, o que é o legal aqui do Roy Thomas? Roy Thomas joga a trama do Superman em 1938, junto com Halloween Bull, aquele trote que o Orson Welles passou nos Estados Unidos em 1938. Ele fez uma falsa invasão alienígena transmitida pelo rádio, pois na época tudo pelo rádio era muito mais impressionável. Não é como hoje que tem televisão, internet, enfim. Os americanos acharam que estavam sendo invadidos, que foi um tremendo trote do Orson Welles. Orson Welles foi processado, teve que ser preso. Muitas pessoas morreram nesse trote, as lojas foram assaltadas, teve tumultos, arruaça, enfim. E o Roy Thomas joga essa trama aqui do Superman, como eu havia dito, em 1938. É o uniforme original do Superman. Aliás, o traço lembra totalmente o Jerry Siegel, Joe Shuster, mais estilizado. Mais estilizado. E já meio que antecede o desenho dos irmãos Fleischer, porque o desenho dos irmãos Fleischer foi o primeiro a mexer com ficção científica. Antes, os desenhos como Pernalonga, os Looney Tunes, o Pica-Pau, eles satirizavam ficção científica, eles não levavam a sério. Mas eram desenhos bons, mas quem começou a levar a sério foi o Superman de 40. Enfim, o Roy Thomas joga como seria o Superman numa invasão alienígena. É o Superman com poderes reduzidos, pois no início o Superman não tinha todos os poderes que tem hoje em dia, que nós conhecemos. É um Superman que não voava, ele saltava. O poder de voar só é introduzido depois no Superman. Ele é um Superman ainda um pouco mal, porque o Superman do começo ele matava criminosos como o Batman, como o Sombra. O Sombra, então, esse não dava moral para bandido, esse batia de verdade bandido. Era o tipo de policial que o Datena gosta, vamos dizer assim. Enfim, ele é bem retratado isso aqui pelo Roy Thomas. O Clark, ele revela muito cedo para a Lois Lane que é o Superman. Ela fica muito surpresa, mas é legal aquele clima de paranoia que é jogado na história. Os humanos não confiam no Superman por ele ser alienígena, eles têm medo do Superman. É um outro contexto. Aquele Superman adorado pela população não está aqui. Aqui é um Superman mais sombrio, um pouco mais, como eu vou dizer, mais esquecido pela humanidade. A humanidade não bota tanta fé no Superman, mas lógico que ele é o Clark Kent, ele tenta transmitir a esperança para as pessoas. Mas o Roy Thomas deixa bem claro que mesmo o Superman sendo tão poderoso, é quase impossível ele deter uma invasão alienígena, porque quem leu o livro original, os alienígenas eles vêm em naves que viram robôs com pernas metálicas, as naves viram robôs com pernas metálicas, parecido com o Império Contra-Ataca, aqueles robôs que andavam no gelo com 4 pernas, enfim, quadrúpedes. E o Clark, a princípio ele não tem o apoio da polícia, do exército. O exército sofre bastante para derrotar esses alienígenas.
A própria Lois Lane, ela não confia tanto no Clark por ele ser um alienígena. Ela está vendo muita maldade por causa dos alienígenas, dos marcianos. Que os marcianos, eles tratam os seres humanos aqui como gado. Eles não respeitam os seres humanos. Eles querem os seres humanos unicamente para escravidão e alimentação. Quem lê o quadrinho vai entender o que eu estou me referindo. Mas enfim, e mostra o suposto problema de calvície do Lex Luthor. Mostra como ele vai ficar careca. Ele se une aos marcianos porque o Luthor, primeiramente, ele pensa na própria pele. É um cara super inteligente, mas ele joga no time que está ganhando. O Lex Luthor não é bobo. Mas o Lex Luthor também, ele tenta fazer a humanidade ficar contra o Superman. Ah, ele é um alienígena, vocês não podem confiar nele, ele não quer nada com a gente, se os marcianos fizeram isso conosco, imagina ele que tem poderes, não sei o quê. É muito bem retratado isso aqui pelo Roy Thomas. É muito, muito bem retratado. É uma revista que fazia parte do selo Elseworlds, que aqui se chamou Túnel do Tempo. Parecido com aquela saga que tinha na Marvel, o que aconteceria se o Superman fosse viking, se o Superman fosse presidente dos Estados Unidos, se o Superman fosse astronauta. É aqui o que aconteceria se o Superman surgisse na época da Guerra dos Mundos. Tanto que o foguete do Superman lembra bastante o foguete de 38, até porque é uma homenagem explícita. Aqui, quem puder ver, as naves alienígenas, elas andando, dá um clima de tensão total, total. Vou tentar mostrar aqui para vocês a primeira aparição do Superman. Reparem que é o traje de 38 total. É o traje total de 38. A Lois Lane fica abismada a princípio. Outras partes aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês. Essa cena aqui, os alienígenas invadindo a cidade, eles destruindo a cidade, é quase um quadro, muito, muito bem feito. Olhem, imagine a atenção das pessoas que estão sendo atacadas neste momento. E aqui, eu não posso deixar passar batido isso. A primeira Action Comics está sendo homenageada aqui. Podem ver que é o traço total. E pelo desenrolar da história, coube muito bem essa homenagem. Eu não vou revelar porque tem spoilers, tem o desenrolar da trama, mas ficou muito sutil e muito bem bolada essa homenagem aqui do Roy Thomas e do desenhista que eu falei para vocês, para a primeira Action Comics. E, como eu falei, é um quadrinho que nunca foi relançado. Ele é da editora Mythos, que a Mythos pegou vários gibis da DC e da Marvel no final dos anos 90, início de 2000, direitos autorais, aquela coisa toda, só que não republicava. Algumas saíam em encadernados pela própria Mythos, mas é muito difícil, muito complicado. Fica aí a dica para a Panini. Quem sabe a Panini não republica este livro aqui, essa revista do Superman. Se você viu apenas A Guerra dos Mundos, do Tom Cruise, o que é muito bom do Spielberg, eu acho que é bem acima da média. Eu vi alguns cinéfilos na época criticando, tal, tem alguns problemas lá, mas é um filme muito bom do Spielberg. Eu considero um filme muito bom do Spielberg. Ou talvez você não conheça a versão de 53, que é excelente. Eu, na minha opinião, acho bem melhor do que o do Spielberg. Também tem o livro do H.G. Wells. Tente fazer aquela maratona do H.G. Wells. O livro original, A Guerra dos Mundos, os dois filmes, o de 53 e o de 2005 com Tom Cruise. E esse aqui, A Guerra dos Mundos, do Roy Thomas e, como eu disse para vocês, o Michael Lark. Tentem bastante achar essa revista. Ela não é fácil de encontrar em sebos. Na minha cidade aqui, como eu havia dito, conhecido como Lugar Nenhum, os sebos estão poucos, estão fechando. Infelizmente eles estão fechando. Não sei se na cidade de vocês é a mesma coisa. Mas tente comprar nos mercados livres, nos sebos da vida, em último caso, download. Mande aquelas famosas dicas para Panini. Panini, a chance de republicar o Superman Guerra dos Mundos. E outra, vamos resgatar aqui o Roy Thomas. É um cara que merece bastante, tem uma história. Ele não é tão citado como deveria. Eu acredito que devemos começar a resgatar esse tipo de escritor que surge lá naquele período do Stan Lee. E o Roy Thomas trabalhou lado a lado com o Stan Lee, conhece o Stan Lee, merece bastante ser resgatado. Quero agradecer a todos vocês aqui, contando de novo no próximo vídeo com a presença de vocês. Por favor, curtam, aquele joinha,
compartilhem, façam a propaganda. Ó, temos um novo canal aqui, Reavaliando. Ele está falando de quadrinhos, de filmes, séries. Eu estou tentando falar de filmes ou séries e quadrinhos que os outros canais ainda não falaram. Por favor, façam isso, ficarei muito agradecido. De novo, conto com a presença de vocês e muito obrigado.